te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Boa noite, boa noite. Graça e paz. Você está no perfil da pastora Suzana. Eu estou aqui direto da Rua Eduardo Lindoso, número 116, Centro Timbiras. O clima tá bom, o ar-condicionado tá ligado, mas hoje foi dia de chuva, tá bem agradável. Parou de chover, mas ainda tá agradável ainda. Primeiro, quero falar o seguinte, pessoal, não manda mensagem pro bate-papo que eu não uso. Deixa eu repetir, pelo menos 3 vezes. Eu não uso o bate-papo do Facebook. Não manda mensagem. Eu não uso. Meu Deus. Eu coloquei um monte de mensagem lá no meu perfil. Eu não uso Messenger, eu não uso, tá bom? Não manda mensagem pra mim não, que não adianta que eu não vou lá, filho. Se você quiser,
Você vai lá na minha linha do tempo, pede o número do meu WhatsApp, eu te dou. Dou para qualquer pessoa. Se a conversa foi edificante, eu respondo. Se não for, eu ignoro, ou talvez eu até bloqueio, tá bom? A pergunta. Hoje é sexta-feira santa, feriado, né? Sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo de Páscoa. E nesse feriado de Semana Santa, você queria estar aonde? Corona não deixou. Mas você queria estar aonde? Queria estar passando esse feriado exatamente aonde? Qual lugar? Para onde você queria ter viajado, ou talvez, né, bem perto. Responde aí para mim, por favor. Responde aí, em nome de Jesus. Já temos algumas pessoas aqui. A Caroline, a Sâmia, a Lília. Você... Não tem jeito, Jesus. A obreira Raimunda Melo, a Luciana Torres. Deus abençoe. Aqui tem a Kellyane, ela é de autoria dela essa música, tá? Adorarei. É porque ela se identifica muito com a música. E eu gosto quando ela canta. É de autoria dela. Aí tem a Daira, né? Só Jesus na vida da Daira. Tem a obreira Raimundinha. Tem o Riquelme, Misericórdia, Jesus. Riquelme todo dia me faz raiva. Não, na quarta-feira me fez raiva. Aí tem a assistente de hoje não é altar, assistente de escritório, a Miriam, que é assistente de escritório hoje. Aí tem a irmã Lindina e a Luci, aqui comigo. Glória a Deus. O seu Iranildo queria estar na casa do Senhor. Hoje era para a gente estar naquela sexta-feira santa, poderosa, buscando a presença de Deus e fazendo aquela oração, aquela corrente de fé poderosa com os irmãos, verdade, na casa de Deus. A Luciana queria... Luciana, tá longe demais, Luciana. Queria estar perto. Coloca aí pro pessoal saber onde é que você tá. A cidade, tá? A cidade. A Luciana tá assistindo lá dos States. Dos States. Bota aí, Luciana. Qual é a cidade? Chegou Gisele. Boa noite, Gisele. Sâmia, queria estar onde, Sâmia? A Luciana colocar. Luciana, bota aí a cidade. Abraço pro Diógenes, tá? Vamos meditar na palavra de Deus hoje, sexta-feira santa, aquela comemoração toda especial da morte de Jesus. E agora, Luciana, para me pronunciar esse nome, pula, né? Passa. Deixa o pessoal ler lá o nome da cidade. Tu sabe pronunciar, Miriam? Não sabe. Tu sabe, Riquel? Você sabe, Gabriel Raimundinha? Não sabe. Quem sabe? Pula. Não dá não, Luciana. Tá bom. A Luciana está lá nos Estados Unidos, assistindo de lá. Deus abençoe. Final da nossa live, nós vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Dona Conceição chegou. Pegou a tempo. Está começando agora, Dona Conceição. Coloca aí. Feriado de Semana Santa. Queria estar onde? A senhora queria estar onde? Então hoje, feriado de Semana Santa, comemorando a morte de Jesus. A gente escuta muito essas frases, né, de que não houve uma declaração de amor mais linda do que aquela da cruz. Poderia citar aqui o Salmo 22, onde Davi, ele faz uma mistura entre a angústia da alma dele e, ao mesmo tempo, profetizando aquilo que Jesus iria sofrer. Está lá no Salmo 22. A Raimunda queria estar na casa do Senhor. Irmã Iranildo Fênixville. Onde é isso? Hã? Fênixville, Estados Unidos. Tá vendo? É assim que se pronuncia. A Luciana está lá em Fênixville. Deve ser isso, irmão. Deixa, pelo amor de Deus, não me coloca em saia justa, por favor. E poderia citar, deixa eu ir rapidinho aqui no Salmo 22. Queria tanto fazer essa live sem óculos, Jesus. Por que, Senhor? Por quê? Mas não tem problema não.
Isso, Peninsville. Ah, acertei, você não é que está certa a pronúncia. Peninsville. Deixa eu ver aqui, o 22. Davi, ele fala sobre a angústia do seu coração, mas ao mesmo tempo, ele, pelo Espírito de Deus, ele profetiza o sofrimento do Senhor. Chegou seu Cadu, boa noite, seu Cadu. A pergunta de hoje, seu Cadu: feriado de Semana Santa, onde você queria estar? Timbiras? Acho que não, né? Bota aí, onde é que você queria estar? Aí ele diz assim no versículo 14: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou no céu da boca, assim deitas no pó da morte. É uma mistura a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. E assim como a gente encontra algumas partes do sofrimento de Jesus no Salmo 22, a gente também encontra no Isaías 53. Deixa eu ir lá. Isaías 53. Então a gente vê, chegou o Caio. Caio, boa noite, Caio. Tu queria estar onde nesse feriado aí de Semana Santa? O Caio é lá de Imperatriz. Foi obreiro lá, na igreja que meu esposo tomava conta. Caio é homem de Deus. Caio de vez em quando faz umas lives que fala no meu coração. Homem de Deus, Caio. Tá faltando o Cadu e o Caio falar. O Cadu queria estar na casa do Senhor. Várias pessoas colocando aqui a casa do Senhor. Glória a Deus. Mas Deus vai nos dar essa oportunidade novamente. E aí no Isaías 53 também temos relatos a respeito do que aconteceu com Jesus entre os versículos, que ele foi subindo de uma terra seca como um renovo, uma plantinha, nada que chamasse atenção. E a gente escuta falar, frases como não houve uma declaração de amor mais linda do que aquela de Jesus na cruz. Tá, tudo bem, eu concordo. Mas não é só isso não. Não houve coisa mais terrível também. Não houve uma imagem mais terrível. Porque quando Jesus, ele grita, dizendo: Senhor, Pai, por que me abandonaste? Ali ele sente muitas dores, você sabe por quê? Porque ele estava carregando um peso insuportável. Sobre ele estavam os pecados do mundo inteiro, de toda a humanidade. Um peso insuportável. E ele estava sendo castigado por minha causa, por nossa causa. Não houve cena, as pessoas falam de amor, não houve cena mais bonita, mas também não houve cena mais terrível. Castigado por nossa causa, o nosso castigo, morrendo a nossa morte. A Maíla chegou bem. Cadê, Maíla? Mostra a cara do menino aí, Maíla. Bota aí na foto, nos comentários aí a cara. É menina. É menina, bota aí a foto. Não da menina. Maísa. Bota. A Maísa tá demorando. Maísa. A Maíla tá para ter neném, acho que amanhã não é possível. Acho que amanhã essa menina vem, a Maísa Vitória. Isso, ajeita aí um pouquinho. Ajeita. Não houve uma cena mais terrível do que aquela. Uma cena de amor. Eu considero que às vezes não é bom a gente pensar apenas isso. Uma cena de... Não é emoção, gente. A coisa é séria. Ele estava sendo castigado, duramente açoitado, porque ali estavam os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa maldade. Ali estava tudo jogado sobre Jesus, um peso insuportável. E esse sacrifício que ele fez, tornando-se assim o nosso sumo sacerdote, é perfeitamente eficaz.
para quem quiser, qualquer pessoa, para qualquer pessoa, é um sacrifício eficaz, perfeito, que justifica e nos dá a condição de novamente entrarmos na presença de Deus e termos intimidade, de voltarmos à intimidade com Deus. É um sacrifício suficiente, perfeitamente eficaz. E nem vou pegar alguns versículos aqui, 53, deixa eu pegar só o 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído. Cadê Jesus? Me perdi aqui. Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Quando fala cada um se desviava pelo seu caminho, estava todo mundo caminhando rumo à destruição, tá certo? Essa é a verdade. Eu, você, a humanidade, todo mundo caminhando à destruição, condenados a viver separados de Deus para sempre. Coisa séria, tá? Porque se eu quiser falar para alguém a respeito do inferno, do castigo, do juízo de Deus, eu acho que não existe uma maneira de alertar a pessoa melhor do que dizendo para ela: é um lugar onde a presença de Deus nunca, jamais vai estar. Eu acho que isso é o suficiente para a gente não querer ir para lá. Então todos nós caminhávamos rumo à destruição, a viver condenados, a viver separados de Deus para sempre. E no versículo 7, que eu disse que ia pegar só um, desculpa, tá? Mas não vou pegar mais. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado a sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Deixa eu pular aqui rapidinho, 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Duas coisas eu quero destacar aqui. Boa noite, irmã Zilu. Irmã Zilu está lá de Imperatriz. A pergunta é: feriado de Semana Santa. Irmã Zilu, a senhora queria estar onde? Minha querida. Então, foi ferido. Eu quero destacar duas coisas. Isaías, ele fala a respeito de Jesus como servo. Isso tem uma revelação maravilhosa. Isso, quando ele profetiza a respeito de Jesus como servo, é como quem diz assim: porque ele vai fazer, vai cumprir, vai realizar toda a vontade de Deus. Isso é o que um servo faz. Você é servo de Deus? Isaías diz, coloca Jesus como servo, profetizando que ele, quando viesse, iria cumprir, iria realizar, iria fazer toda a vontade de Deus. Uma outra coisa aqui que me chama a atenção é que para a remissão, para justificar muitos, não é todos, é muitos, não é todos. Infelizmente nem todos querem, infelizmente nem todos aceitam o sacrifício de Jesus, nem todos. E deixa eu pegar aqui mais um. Deixa eu voltar, versículo 2.
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Raiz de uma terra seca, sabe? Não era uma árvore que chamava atenção, não era o tipo que esperavam um rei mundano, com a aparência de militar, forte, valente, corajoso. Não, mas como uma plantinha que vai brotando numa terra seca, que não chama atenção, a sua simplicidade, tão simples. Seu Charles lá de Imperatriz, seu Charles, obreiro Charles, fala aí pra mim, feriado de Semana Santa, o senhor queria estar onde? Tá faltando vocês responder, esse feriado aí, queria estar passando aonde? Então, Jesus não tinha essa aparência de militar, aparência de rei, não chegou naquele cavalo forte, poderoso, vamos usar aparência completamente diferente. Ele não foi entrando em Jerusalém com o seu grande exército, não tinha nada que chamasse atenção, absolutamente nada. Não tinha aparência, não tinha formosura, muito pelo contrário. Ele era tão simples que quando os soldados foram prendê-lo, precisou Judas dar um beijo para destacar, para que soubessem, porque ele não se diferenciava, ele não tinha uma roupa diferente, uma aparência diferente, e há quem diga até que ele se parecia muito com um dos discípulos. Então, era uma pessoa simples, porém, nele não havia pecado algum, nenhum. Cordeiro santo, imaculado, sem nenhum pecado. Por essa razão, a terra, o inferno não conseguiu segurar o nosso Senhor. Se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer um de nós que estamos aqui, nós teríamos ficado presos lá no inferno, como salário, como pagamento da nossa maldade, da nossa malícia, dos nossos pecados. Fosse qualquer um de nós, mas ele não havia pecado, por isso o inferno não conseguiu segurar aquele que não tinha nenhum pecado. O pecado não era dele. E o sacrifício de Jesus, para muitos, mas não para todos. Mas por que não para todos? Infelizmente, nem todos aceitam o sacrifício. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Todo homem seja salvo. Mas, infelizmente, alguns homens não aceitam a salvação. Para aceitar a salvação é preciso que haja uma decisão, uma vontade, um sincero arrependimento e o nascer de novo. Entenda? Quem morre duas vezes, quem aceita morrer apenas duas vezes, apenas uma vez morre. Mas quem morre apenas uma vez, corre o risco de morrer duas vezes. Pastora, eu não entendi, a senhora deu um nó. Quem morre duas vezes. Deixa eu colocar, eu falo morrer para o pecado, tá? Mas deixa eu colocar, fica mais claro assim, fica melhor. Deixa eu mudar, fica melhor assim, olha. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma. Agora sim. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Quem nasce só uma vez, corre o risco de morrer duas. Agora ficou mais claro. Nascemos, estamos com vida, você está com vida, está aí do outro lado, mas é necessário haver um novo nascimento. E esse novo nascimento implica em desistir da vida antiga, do modo de viver antigo, e desejar uma vida nova com Cristo, aceitando Ele como o Senhor e como o Salvador das suas almas. Ó, a irmã Zilu queria estar na igreja. A Dilce, lá de Imperatriz também. Dilce é amiga, uma pessoa que eu amo, é minha loira. Queria estar onde, Dilce? Queria estar onde nesse feriadão? Lá, né? Do outro lado do rio. A
Imagina, às vezes eu fui lá com vocês, um lugar super agradável. Quem nasce uma vez corre o risco de morrer 2 vezes. E essa morte significa a morte física e a condenação, a morte espiritual, separação definitiva de Deus. Mas quem nasce 2 vezes, nasceu naturalmente, fisicamente, e nasceu de novo para Cristo, morre apenas uma vez. Depois, a morte não tem mais poder sobre essa pessoa. Porque aquele que quer em Cristo, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. A morte já não tem mais poder sobre essa pessoa. Por que não de todos? Apenas de muitos. Muitos simplesmente ignoram o sacrifício da cruz e não querem viver com Jesus. Não querem caminhar com Jesus. Você sabe o que é pior? É que algumas pessoas até começaram a caminhar com Jesus. Algumas pessoas até provaram das coisas celestiais, mas recuaram. É preciso haver uma decisão de começar bem e terminar bem. Ainda que não comece bem, o mais importante, irmão, como já diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, 8, se eu não me engano, o mais importante é o fim das coisas do que o começo. A gente tem exemplo de algumas pessoas que começaram bem, tá? Mas terminaram mal. Exemplo dessas pessoas, Lúcifer. Como foi que ele começou? Irmãos, regente do coral, querubim da guarda. Ele era cheio de luz. Como foi que terminou? Como diabo, como demônio, como Satanás. Tá? A Dilce, eu acertei, ela queria estar lá no Rio, Tocantins, um lugarzinho lá que a gente sempre ia, que é muito legal, muito bacana, saudade, quem sabe Deus me dá uma oportunidade. A Kellyane vai te catar, Kellyane. Então, por que não de todos? Tem Lúcifer, além de Lúcifer, nós temos outro exemplo, Adão e Eva começaram bem. Se eu te perguntar, qual foi a pessoa mais rica que já passou aqui nessa terra? Você vai me dizer o quê? Eu me lembro que uma vez eu coloquei aonde? Acho que foi no grupo, essa pergunta. Se não me engano, foi no grupo. No culto. Foi no culto. Se eu te perguntar, qual foi a pessoa mais rica que já passou aqui nessa terra? Você me diria quem? Alguns diriam que foi Salomão, outros me diriam que foi Abraão, porque Abraão, irmãos, andava arrastando seus camelos, seus bois, era muito rico, muito rico. Alguns vão me dizer que foi Davi, alguém. Você sabe qual foi a pessoa mais rica que já passou aqui nessa terra? Ele simplesmente tinha todo o universo só para ele, e todas as mulheres da terra só para ele, que era só uma, Eva, Adão. O homem mais rico que já passou aqui na terra. Começou bem. Como foi que terminou? Caindo e levando consigo toda a humanidade. Outro começou bem, andou com Jesus, viu milagres, provavelmente também operou milagres, teve o privilégio de compartilhar momentos íntimos com Jesus, comer na mesa com Jesus. Meu Deus, viajar com Jesus, contemplar com os próprios olhos grandes milagres com Jesus. E Judas começou como discípulo, terminou como alguém que desistiu da vida, que se suicidou. E hoje, naquela época, Judas era um nome comum. Naquele território ali, era um nome comum. Mas assim como hoje, ninguém quer colocar o nome do seu filho de Hitler, ninguém quer colocar também de Judas, não. Ele manchou o nome. Começou até bem, mas terminou mal. E algumas pessoas verdadeiramente terminam mal. O mais importante é o fim. Algumas pessoas acabam voltando para trás e desistindo. E sobre essas pessoas, eu quero falar sobre alguém.
A primeira vez que a gente vai ouvir falar dessa pessoa, eu não vou lá, vou só te dar a referência, tá? Mas eu não vou lá, que é em Filemão capítulo 1, versículo 24, fala, não, Jesus, eu vou. Fala que Paulo, ele tinha um colaborador, ajudava ele no trabalho das coisas de Deus. O nome desse rapaz, Demas, era colaborador no serviço do Senhor, era discípulo de Paulo. E aí vamos analisar, estudando bem a palavra de Deus, tentando nos alimentar de verdade, vamos analisar, sendo discípulo de Paulo, que nós costumamos admirar Paulo, né? Muitos cristãos, se fosse pensar assim, né, qual o discípulo que você mais admira? Muitos iriam falar o nome de Paulo. Demas teve o privilégio de andar com Paulo, de ouvir palavras como, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, como ele falou também para Timóteo, né? Sofre comigo as aflições do bom soldado. E essas palavras poderosas, não é palavra de... Porque tem crente, irmãos, que eu desconfio dele, só que é palavra de vitória, vai vencer, Deus não te fez para ser cauda, para ser cabeça, para prosperar. Não, para mim, as palavras de exortação, de repreensão, as palavras que nos traz ao arrependimento, a viver uma vida de santidade, essas são as palavras poderosas. E Demas, ele andava com Paulo, ele viu coisas extraordinárias, viu Paulo, irmãos, anunciando, pregando o evangelho, né, propagando o evangelho entre os gentios. E ele era ali, acredito eu que aquilo dali causou em Demas entusiasmo. Deixa eu pegar aqui. A gente pega capítulo 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Aí diz assim, versículo 9. Não, deixa eu pegar aqui o 8, porque é interessante pegar o 8. Diz assim, olha, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Isso daqui é muito interessante, a todos quanto amam, esperam e aguardam, ansiosos. Eu desconfio de crente que tem medo da vida de Jesus, que tem medo, não é correto. Não, pelo amor de Deus, sem essa, tá? Eu tenho medo de Apocalipse. E há até servos de Deus que dizem assim, você não precisa se preocupar com Apocalipse, se preocupa só em viver em santidade. Para que tem esse capítulo? Para que tem o livro de Apocalipse? Digo mais, para que Jesus deu essa revelação? E também não conheço outro livro que concede, que oferece, promete bênção para quem lê, para quem estuda. Se está aqui, se Jesus der a revelação, é porque é importante para mim, é porque é importante para você. Sermos da luz e não ser pegos como ladrão de noite é você acompanhar os sinais, é você estudar a Bíblia, é você procurar ter conhecimento, é você saber. Para isso está aqui. Se não fosse importante saber os acontecimentos, para ver se está perto, está chegando, ele não deixaria aqui para a gente, irmãos. Então, sem essa de medo, tá? De estudar Apocalipse, de querer saber, não, sem essa. Medo da volta de Jesus, medo do grande e terrível dia. Não, é para amar, é para aguardar. É uma expectativa do verdadeiro crente. É a melhor expectativa que o verdadeiro crente tem. Porque a redenção de todos os cristãos. Então, quando ele fala, amam a sua vinda, aí de repente ele muda e fala algo de alguém que não está mais amando a vida de Jesus. No versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica crescente. Foi para a Tessalônica. Aqui para mim basta. Aqui para mim basta. Aí, Paulo, não tem como. Só quem é pregador, só quem tem ovelha.
A gente sabe que o verdadeiro pastor é Jesus, mas nós pregadores, a gente recebe de Deus uma missão, de Deus. E que Deus confirma no nosso coração e Ele prepara tudo, sabe? Prepara o caminho, não deixa dúvida nem nada. E só quem é pregador sabe o quanto a gente sofre pelas ovelhas. Sabe o quanto você se preocupa, o prazer, o salário, o verdadeiro salário de um pregador, de um verdadeiro líder, de um verdadeiro discípulo de Jesus, de um pastor. É ver uma pessoa passar pelo processo da conversão, se firmar e ir crescendo, desenvolvendo, se tornando cada vez mais firme e dando fruto. Irmãos, o verdadeiro, não há salário mais agradável. O verdadeiro salário de um pregador é ver pessoas se convertendo e se firmando na presença de Deus e dando fruto, se envolvendo com as coisas de Deus. Por outro lado, não tem nada que deixa um pregador mais triste do que ver pessoas como Demas. Como Demas. Demas não adulterou. Aqui não tem. A gente não vai encontrar, irmãos, na Bíblia, nada que nos faça entender que Demas adulterou. Demas não se prostituiu. Demas não blasfemou. Demas não foi... Deixa eu fazer assim uma analogia nos dias de hoje. Demas não voltou aos bares. Demas não tem pecado próprio. Não! O que Demas fez? O que Demas fez, irmãos? Nada. Cometeu um pecado propriamente dito. Apenas o interesse pelas coisas de Deus que foi diminuindo acentuadamente. Aquela vida parca. Tem muitas pessoas que são assim, né? Que às vezes ela chega na igreja, começa a se envolver, começa a se dedicar. Aí de repente ela se torna uma pessoa sem expressão. Que está ali como se fosse um compromisso, mas está acontecendo com ela o mesmo que aconteceu com Demas, perdendo a vibração, perdendo o entusiasmo, perdendo o sangue nos olhos. E aí a pessoa já não tem mais aquele prazer de estar na igreja. Essas pessoas, elas até procuram, elas buscam uma justificativa. Aí elas vão encontrar palavras, a igreja somos nós. Somos nós, mas o verdadeiro crente, ele tem prazer de estar envolvido com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixe de frequentar as reuniões, não seja faltoso nas reuniões, como é costume de alguns, palavra de Deus. E o verdadeiro crente, ele tem prazer, ele tem entusiasmo de estar junto com os irmãos na casa de Deus, naquela corrente de fé, adorando a Deus e fazendo exatamente o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 26, nos estimulando, incentivando, encorajando uns aos outros com a palavra de Deus. Quanto mais agora, quanto mais dias passa, mais próximo à vida de Jesus. Uma pessoa que não tem prazer em estar na casa de Deus, essa pessoa nunca nasceu de novo. Nunca. E essas pessoas acabam trazendo uma certa tristeza para o seu pastor, porque eu fico pensando, quantos pastores por aí agora, numa situação como essa, que nós não pudemos, não tivemos como hoje fazer aquele culto. Se eu pudesse, eu faria hoje, eu ia fazer à tarde. Engraçado, que já era um plano, né? Já estava tudo planejado. Ia fazer aquele culto à tarde, aonde nós iríamos nos reunir, glorificar a Deus e agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelo sacrifício, comemorar a morte do nosso Senhor. Estava tudo planejado. E aí, numa época dessa em que nenhum pastor conseguiu fazer culto, não teve nenhum pastor, nenhuma pastora conseguiu realizar culto na sua igreja, numa época dessa, aí a gente se vira como dá, né? Mas a gente também não quer esmurecer, aí a gente faz live, bota mensagem no grupo e se vira de tudo quanto é jeito para continuar cumprindo o nosso chamado. Mas a gente, todo pastor sempre se lembra de A, de B, de fulano, de ciclano, de beltrano, que desapareceu, nem aparece lá no grupo.
Sabe, não procura saber como está a igreja, não passa na igreja para receber uma oração, não procura simplesmente se destaca. É como se fosse uma ovelha andando sozinha. Eu sou a igreja. E não considera importante esse nos estimular, nos fortalecer, nos encorajar. Com as palavras de Deus, está sempre unidos. E olha que no passado, na época de Nero, na época de Tito, na época de Vespasiano, o povo de Deus nunca deixou de se reunir, embora fosse proibido. Mas daí, irmãos, você ficar na tua casa e você não procurar saber o que está acontecendo, o que está precisando, sabe, não sequer mandar uma mensagem, dizer, ora por mim, eu estou orando aqui. Mas o verdadeiro crente, ele procura estar sempre sabendo como é que está a igreja dele. E mais do que isso, tá? Mais do que isso, ele dobra o joelho, ele ora pela igreja, ele ora pelos irmãos, não deixa ninguém se afastar. Esse nasceu de novo. Esse verdadeiramente está ligado a Cristo. Essa pessoa está ligada a Cristo. Seu Paulo, aleluia, São Luís, Vila Cascavel, um lugar onde eu tive o privilégio de passar e pastorear. Seu Paulo, a pergunta é o seguinte, hoje é feriado de Semana Santa. Nesse feriado, se eu queria estar onde? Queria estar viajando para onde? Se eu queria estar onde? Eu queria estar aí mesmo, né, no São Raimundo. Bota aí, onde é que eu queria estar? Então tem muitas pessoas, irmãos, que simplesmente, olha, o verdadeiro pastor, verdadeiro servo de Deus, pastor, verdadeiro servo de Deus, inevitavelmente, ele sofre pelas almas. Paulo falava isso, ele sofria. Também não há quem esmoreça que eu também não sinta. Paulo dizia isso, né? E aí a gente acaba sentindo, tem pessoas que simplesmente nós começam até bem, depois vai diminuindo o interesse pelas coisas de Deus acentuadamente. Eu comecei falando sobre o Salmo 22. E o Salmo 22, Davi, ele fala sobre a angústia da sua alma. Quando uma pessoa nasce de novo, pode até ser que ela venha a cair, tá? Porque o justo cai. E peca. Quem nunca? Peca. Mas aquele que nasceu de novo, e que recebeu o selo de Deus, ele não se conforma, ele se angustia, ele não consegue ficar quieto em paz enquanto ele não se volta para Deus em arrependimento e volta novamente a ficar ligado com Cristo. O verdadeiro servo, aquele que nasceu de novo. Como o exemplo de Davi, caiu, cometeu pecados horríveis, mas ele se reergueu, foi restaurado por Deus. Pedro negou Jesus, traiu Jesus. Eu fico tentando imaginar o que Pedro falou, porque a Bíblia diz que ele proferiu blasfêmias, xingou. Meu Deus, o que será que ele falou? Será que ele falou mal de Jesus? Naquele momento, tomado de emoção, tomado de sentimentos negativos, a situação em volta, aquele peso, aquela angústia, Jesus sendo levado preso, a humilhação e tudo aquilo. E Pedro, ainda sem ter o Espírito Santo, ele comete um pecado gravíssimo, mas correu, chorou amargamente e foi restaurado. O servo de Deus pode até pecar, mas ele não vai embora. Cadê Demas, que se apaixonou pelo estilo de vida, pelo sistema? Se naquela época Demas já se apaixonou pelos ares, pelo sistema, pelo estilo de vida, quanto mais hoje. E cadê? Quantos Demas tem hoje? Que, volto a repetir o que está escrito lá em Tiago capítulo 4,
Aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem estar ligadas a Deus? Sabe por quê? Porque ela está entusiasmada com o sistema. A vida, muitas das vezes, as redes sociais, que nada liga ela, faz ela pensar nos céus, nas coisas de Deus, que nada atrai o coração dela para buscar Deus com afinco. Muitas das vezes, ao invés de estar com vontade, com desejo de vir à casa de Deus, ela simplesmente está acomodada. E o coronavírus veio até para dar... A internet caiu. Jesus. A internet caiu. Estamos de volta. Deixa eu olhar aqui, reconecta aqui também, Jesus. Ok. Estamos de volta, a internet caiu. Ah, também, irmãos, né? Estou demorando já acho que 1 hora aqui falando. Tá ok a internet aí? Tá, né? Então, tem muitas pessoas que simplesmente se acomodam, sabe? É como o seu Paulo acabou de colocar aqui, ó. Ele queria estar na igreja. Ele ainda coloca o detalhe, queria estar na igreja, queria que a igreja dele estivesse lotada. É um prazer, né? Lotada. A igreja de São Raimundo, igreja abençoada. Eu tive o privilégio de passar lá com meu esposo. Lá é uma bênção. E eu tenho pessoas lá que são amadas demais. Abraço pro senhor, seu Paulo, o pessoal daí também, tá? O pessoal daí também, para Dona Luceni, para o seu Charles, para Dona Maria, para todo mundo aí. Abraço. Então a pessoa vai perdendo, tem aquele prazer de estar na igreja. Irmão, tem gente que fica procurando na internet alguma coisa, sabe? Para deixar ela confortável, para agradar ela. Para dizer que ela está certa em ficar em casa, para dizer que ela está certa em não ofertar, que ela está certa em não ser dizimista. Ela quer tudo, sabe? Do jeito que agrada ela. A vida do cristão sempre foi uma vida sacrificial. Mas alguns demas hoje vão perdendo o interesse pelas coisas de Deus, perdendo o interesse de se congregar, perdendo a paixão pelo evangelho, perdendo o interesse de louvar. Quantos demas tem que está me ouvindo agora? Quantos demas lá do outro lado que hoje era para estar no ministério de louvor, adorando, louvando a Deus e levando pessoas a sentir a presença de Deus através de um louvor abençoado e ungido? Quantas pessoas estão me ouvindo e eram Demas? Cadê Demas? Para onde que ele foi? Irmãos, não tem mais notícia de Demas, não tem mais. Aqui acabou a história dele porque ele não quis fazer história no tempo dele. Não quis fazer história no tempo dele. Então, sim, cadê Demas? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Poderia ter, talvez até um livro aqui na Bíblia. Se ele tivesse se envolvido mais, tivesse se empenhado, tivesse se dedicado às coisas de Deus. Quantas pessoas também não teriam desenvolvido, se tornado como Deus quer que a gente faça, se envolver, se dedicar, crescer e se firmar na graça de Deus. A vontade de Deus é que a gente o conheça e prossiga cada vez mais conhecendo o Senhor. Eu até ouvi uma pessoa dizendo assim, Deus foi uma criação, o homem criou Deus para explicar aquilo que ele não entende. Porque a gente escuta cada bobagem, sabe? A gente escuta cada loucura. Ao contrário. Algumas pessoas têm dificuldade de crer em Deus por não conseguir explicar o inexplicável. Porque ele, se fosse explicável e se fosse fácil de conhecer, descobrir os seus segredos, ele não era Deus. Mas a gente nunca vai parar aqui, se você quiser, você vai conhecer a Deus todo dia nunca vai parar de conhecer a Deus. E quando a gente chegar lá na glória, a gente vai continuar conhecendo a Deus e nunca vai parar de conhecer a Deus, porque Ele é rico em conhecimento e em sabedoria. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmãos, que hoje em dia está aí do outro lado e que é Demas, não quer fazer história no seu tempo. Hoje era para ser um obreiro,
Não é. Era para ser um grande pregador do evangelho. Tá aí, acomodado e se escondendo. Era para ser um diácono, uma diaconisa. Era para ser, mas perdeu a paixão pelo evangelho. Perdeu. Mas eu quero dizer uma coisa, independente de quem você se tornou hoje, porque não há nada pior do que, se você está aí do outro lado, é porque a palavra de Deus ainda toca no teu coração. Você poderia ter passado, ignorado. E quando a pessoa ignora, você sabe quando é? É quando o coração dela, a mente dela está cauterizada. Não toca, não. Cautério era um sistema que lá na antiguidade, nos tempos bíblicos, eles faziam assim. Quando existia uma ferida, e aquela ferida estava infeccionada. Imagina aí, Riquel, vamos falar agora. Imagina aí, querida. E aquela ferida estava infeccionada. Aí eles pegavam aquele ferro bem quente, já saindo do fogo, e matava todas as impurezas, tudo que não prestava. Imaginou, Riquel? Tascava ali na ferida, matava os micróbios, matava tudo. Tirava ali. Sarava. Porém, aquele lugar ficava insensível para sempre. Tem pessoas que estão com a mente cauterizada, insensível. Ela vê uma live. Agora, irmãos, eu fico feliz, eu glorifico a Deus, acho maravilhoso que o Facebook, de vez em quando eu abro, tem a live de tal, tem a igreja tal, tem um obreiro tal, tem sempre alguém, tem a obreira, tem a irmã, eu fico feliz da vida. Vamos aproveitar sim a ferramenta. O pessoal não usa para estar botando besteira, a gente vai aproveitar também para colocar, para propagar a palavra de Deus. E aí tem pessoas que simplesmente passam, não se importa. Não fala, não toca, ela se tornou insensível às coisas de Deus. Porém, se você está parado, escutando eu falar, é porque há sensibilidade, é porque Deus, Jesus, está te chamando para nascer de novo, para levar uma vida separada e consagrada a Deus, ainda mais agora que Ele está perto de voltar. E lembrando, Pedro se deixou ser regenerado, Jesus restaurou Pedro. Regeneração é o significado de ressurreição, olha só, ressurreição. Seremos, todo aquele que ressuscitar será regenerado. Mas Pedro foi restaurado e se tornou um grande apóstolo de Jesus. Um grande apóstolo. E Davi adulterou, mandou matar, desobedeceu. Irmão, fez tanta coisa. Mas ele não ficou conhecido como adúltero, não ficou conhecido como assassino. Davi ficou conhecido como o melhor rei de Israel. Não importa o que você fez, como é que você está, se você está caído, se você está desanimado. Ora, busca a Deus agora, porque Deus não quer que a tua vida se encerre dessa forma, mas que você retorne para Jesus, que você marque o teu tempo como grande homem, grande mulher de Deus. Amém, Jesus? Eu sou limitada, estou encerrando por aqui, mas eu espero que Deus ele fale mais contigo. Vê aqui. Verdade, seu Paulo, verdade. É 5 horas de viagem para São Luís. Vocês não podem realmente assistir um culto comigo, não. Mas eu aconselho você que está me assistindo, irmãos, procura saber como é que está o teu pastor, pede oração, fala para ele, pastor, eu estou na fé. Pelo menos isso, fala, pastor, eu estou na fé. Fica assim, distante, como uma ovelha desgarrada, que não se importa com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Isso não agrada a Deus, não agrada a Deus. Eu vou fazer uma oração, tá? Teve gente aí que não colocou aonde gostaria de estar esse feriado. Eu vou fazer uma oração
E vou orar por cada pessoa que hoje estava aqui comigo, Jesus. Me dá, Miriam. Porque tem pessoas que não entram, mas pelo menos dá uma curtida lá. Vê aí quem curtiu, bota o nome aí pra mim. Cada pessoa eu vou apresentar a Deus. Vou apresentar a Deus. Já? Eu quero convidar você para orar. Tá aqui, assistente de escritório. Aí aonde você está, irmão, a gente vai fazer uma oração por nós. Porque em tempos de luta, de dificuldade, hoje eu até coloquei ali no Face rapidinho, né? Ardeu rapidinho meu coração, coloquei lá, mas vou repetir para você. A Bíblia diz, seja forte, seja corajoso, isso é uma ordem de Deus. Mas em momentos que a gente pensa que não vai conseguir. Tem algumas situações na nossa vida que eu, por experiência própria, tá? Vou falar para você, por experiência própria. Algumas situações parecem drenar toda a nossa força. Toda a nossa força, e a gente se vê absolutamente fraco. Existem momentos na vida que a gente pensa que não vai conseguir cumprir essa ordem de Deus. Seja forte, seja valente. Nessas horas é que a gente deve buscar a Deus, que é o que nós vamos fazer agora, fazer uma oração, buscar a Deus e pedir para Ele, me ajuda, porque eu sei que com a tua ajuda eu consigo ser forte, ficar firme até o fim. Os verdadeiros salvos, sabe como que eles são identificados? Durante toda essa caminhada, entre esses milhares de anos, muitas pessoas andaram com Deus e algumas desistiram. Os verdadeiros salvos, eles são identificados por uma coisa: eles perseveram até o fim. Volta. Você que está afastado, que está perdendo amor, interesse pelas coisas de Deus, está deixando de ouvir louvores para ouvir músicas mundanas, está se apaixonando. Demas se apaixonou pelo presente século, por aquele sistema. Irmãos, o sistema que a gente está é caído, é corrompido, não tem nada que presta, Novelas só ensinam que não presta. Novela não vai colocar dentro de você nada que é bom, pelo contrário, cada vez mais te afastando de Deus. E quando você assiste um capítulo, dá vontade de assistir um outro, depois você está lá, torcendo para ele largar a mulher, que essa mulher não presta, ele tem que ficar com a amante, porque a amante, não, pelo amor de Deus. Novela, as músicas, as danças, esse século aqui, ele não presta. A primeira coisa, irmãos, é você entender que estar em Cristo, se santificar para Deus, é estar separado do mundo, separado. Você não perde nada em viver uma vida consagrada a Deus, não perde nada. O que Deus tem para você é melhor do que tudo que o mundo pode te oferecer. Volta para Jesus. Você que está se afastando, que se afastou, volta para a presença de Deus. Vem marcar o teu tempo, vem fazer a tua história. Vem ser exemplo para muitas pessoas de que é possível sim se levantar, ser restaurado. Davi pecou, mas aí ele se levantou, sacudiu a poeira do pecado e mostra para mim e para você. Ele mostrou que é possível, depois de pecar, se levantar e viver em santidade para sempre. Volta para Jesus, vamos orar. Eu quero que aí onde você está, você incline a tua cabeça e vamos fazer uma oração em nome de Jesus, tá? Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, único, verdadeiro, não existe outro Deus além de ti. O Senhor é o invisível mais real e nós oramos. Eu oro, Senhor, unida com a fé dessa pessoa que está aqui, dos outros que estão assistindo, que estão lá na sua casa, mas que estão na mesma fé, Senhor. Nós não abrimos mão da fé. Não queremos ser como Demas, mas como o escritor de Hebreus diz, nós não somos como aqueles que retrocedem, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que permanecem firmes até o fim. Deus, eu oro por cada pessoa te pedindo força, porque Tu és o Deus da força. Tu és o Deus cheio de poder, de graça, de misericórdia. Nos alcança com a Tua graça,
lavando o nosso coração, Senhor, de toda a impureza, de todo o pecado, de toda a malícia, maldade, orgulho, amor excessivo. Isso foi que levou Demas a cair, o amor por si mesmo. Ele amou mais a si e o sistema, a sociedade. Tem gente, meu Deus, que está sendo mais atraído pela sociedade do que pelas coisas de Deus. Mas eu te peço ajuda, forças, para cada um de nós. Para essa pessoa que timidamente está assistindo do outro lado e os últimos acontecimentos têm drenado a força dela, tem se sentido desanimada. Ela já não sente que é mais a mesma pessoa. Até uns dias atrás, antes de tudo isso acontecer, ela estava cheia de planos. Eu vou servir a Deus, eu vou ficar fiel, vou me envolver com as coisas de Deus, eu vou estar sempre na casa de Deus. Mas que agora os acontecimentos têm simplesmente matado a paixão pelo Evangelho dentro do coração dela. Deus, misericórdia. Mas se ela parou diante desta live, é porque o coração dela, a mente dela não está cauterizada. Ainda toca. E eu digo, quebrando desse coração, Pai, atrai ela para a Tua presença, para viver uma vida restaurada e santificada, em nome de Jesus. Eu oro por cada pessoa que está comigo do outro lado, Senhor. Eu oro, meu Deus, pela Daiane Monteiro, pela Lilian, Carolina Araújo, a Sâmia. Aproveitando para orar também, meu Deus, pelo Alice, por toda a família da Sâmia. Pela Marta Lima, que está assistindo também. Pela Paula Regina, abençoa, meu Deus, a Paulina. A Cleudiane, Deus alcance, abençoa, torne ela muito abençoada. A Jesus Portela. A Luciana Torres, Deus, lá onde ela está, torne ela muito bem sucedida. Um dia ela vai voltar, mas ela vai voltar, Senhor, depois de uma jornada muito bem sucedida, meu Pai. Abençoa o Caio Ribeiro, abençoa, meu Deus, o Caio, a Raimunda Melo, o Guerdson, meu amigo, meu irmão Guerdson Amorim. O tempo pode passar o que passar, mas é uma pessoa que eu amo, Guerdson. Pastor Charles, que é meu irmão, da minha família, Pastor Charles, a Conceição Ribeiro. Abençoa, meu Deus, a Maíla Lima. Abençoa mais uma vez, eu te peço, abençoa o parto dela. Que a Maísa Vitória venha em vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa o Cadu Martins, meu Deus, abençoa ele. A Maria de Lourdes, Dona Lourdes. A Tainara Lopes, abençoa ela, Senhor. Abençoa a Dilce e realiza o desejo do coração dela, meu Pai. A Dona Eusilu, a minha irmã de coração, Dona Eusilu. O seu Charles e o seu Paulo Rocha. E as outras pessoas que timidamente estão do outro lado. E a família dessas pessoas que estão ligadas comigo. Pai, alcança a família, a parentela. Protege. Cerca com a tua proteção. Eu senti no coração de pedir também, abençoa os nossos vizinhos. Abençoa os meus vizinhos. Abençoa os vizinhos dessas pessoas que estão aqui comigo. Abençoa os vizinhos dessa pessoa que está do outro lado. Abençoa, chama para a tua presença, converte. Que esse tempo presente de crise, de luta, não seja suficiente para impedir que conversões venham a acontecer. Converte pessoas na nossa vizinhança. Converte para viver uma vida dedicada a Deus e às coisas de Deus. Abençoa o Brasil, Senhor. Afasta esse vento ruim, esse vento contaminado. Abençoa o Brasil. Abençoa o mundo, os outros países aonde está vivendo a crise por causa desse hospedeiro. Abençoa o mundo, abençoa as nossas autoridades, Senhor, dando sabedoria, meu Pai. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. O dia de amanhã seja uma bênção. Que todo esse momento difícil que nós estamos passando, que ele venha a se resolver o mais breve possível e que nós possamos voltar a frequentar a casa de Deus, unidos para adorar, para louvar, para enaltecer, cantar louvores, nos alegrar e dançar na presença de Deus, porque esse é o nosso prazer, é a nossa satisfação. Há no
existia no coração do Deus, servo Davi, que dizia: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele também disse no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender o seu templo e contemplar a formosura do Senhor. Nos conceda o privilégio de voltar a nos reunir, a nos congregar, estarmos juntos, louvando, aprendendo na casa de Deus. Que cada pessoa que está do outro lado, como mulher de Deus, eu profetizo cura, milagre, bênção na tua vida financeira, na tua vida profissional, no teu casamento, sabedoria de Deus, bênçãos para a tua vida, para a tua família, bênçãos para a tua casa, para a tua saúde. Que Deus, Ele te abençoe, que Ele derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida, que Ele nos conceda uma noite tranquila, abençoada, que o sábado de aleluia seja sábado de vitória, de aleluia mesmo, e que o domingo de Páscoa nós possamos de qualquer maneira participar da ceia do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, e nos abençoa grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Chamamos Jesus. Amém. Orou? Fez oração? Aleluia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Da Francisca Lima, está chegando agora. Aleluias, Dona Francisca. Realmente, a palavra é para viver. Da Simone. Abraço, da Simone. Eu fiz uma pergunta aí, vocês não responderam, mas ainda dá tempo de responder, tá? Esse feriado de Semana Santa, vocês queriam estar onde? Vocês queriam estar onde? Irmãos, tudo que está na Bíblia é para ensinamento nosso, tá? É para instrução nossa. Então, Demas é um exemplo a não ser seguido. Demas está aqui na Bíblia para nós olharmos e fazer diferente. Se Demas desapareceu, sumiu, amou a sociedade, amou os ares daquele tempo, nós, diferentemente, amamos a presença de Deus. E não existe nada nesse mundo, nem televisão, nem redes sociais, nem ninguém, nem absolutamente nada que seja mais importante para nós do que a presença do Deus vivo. Amém, Jesus? Amém. Eu estou terminando aqui domingo, em várias igrejas evangélicas, a Santa Ceia do Senhor. E eu vou estar com vocês trazendo uma palavra, porque eu sou apaixonada pela palavra de Deus hoje e sempre. Então domingo eu quero trazer uma palavra às 6:30 da noite, tá bom? Queridos, fica na paz. Abraço para todos. Deus abençoe.